Ao vivo e a cores. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema é um tema muito pertinente e chama-se a prática. Porque tem gente que vive uma obesidade cerebral. Felipe, o que significa essa obesidade cerebral? É muita informação e pouca ação, poucas atitudes relacionadas àquilo que ela aprende. E aí retorna a frase âncora: saber e não fazer é ainda não saber, certo? Então vamos lá, a prática. A prática. Não esquece depois lá no final de fazer um print, me marcar nos seus stories. Se quiser fazer o print agora já, faz o print aí e depois me marca nos seus stories e diz: amanhã tem de novo, pra gente trazer mais gente para esse conteúdo do bem. Meiriane, como não deixar problemas do dia a dia desanimar? Como ter esse controle? Nós vamos falar sobre alguns temas que dá diretamente nisso. E uma das coisas que dá diretamente nisso é o foco. É a capacidade de não deixar que esses fatores nos desmotivem. Mas a primeira coisa que você pode fazer é entender quais são os problemas do dia a dia que te desanima. Porque tem N fatores. Quando você entende esse problema, você precisa pensar como que eu posso minimizar. O que de pior pode acontecer se isso acontecer? E como que eu vou lidar com essa situação? Você sabia que a nossa maquinaria cerebral, seja você passando por um problema ou só pensando num problema, o cérebro se prepara para luta ou fuga? Como que funciona na maquinaria cerebral? A maquinaria, ela funciona assim, ó. O teu cérebro diz: sempre que parecer uma ameaça, haja como se fosse uma ameaça. O nosso cérebro reptiliano, lá na savana africana, quando existia 70 mil de nós, se, por exemplo, ele ouvia algum barulho vindo na sua direção, o cérebro já entrava em mecanismos de defesa, acionava as amígdalas e naquele momento você entrava em hiperfoco. Por quê? Porque poderia ser um predador para tirar sua vida. E o nosso cérebro foi treinado assim. Então, todo pensamento negativo, por mais que a gente não esteja vivendo aquela questão negativa em que estamos pensando, o nosso cérebro inconsciente começa a se preparar para uma luta. E todas as vezes que nós nos preparamos para uma luta ou fuga, a liberação, a influência de um mecanismo chamado HPA, que significa hipotalâmico pituitário adrenal. Eu sei que você vai ficar doido com o nome desse, não é isso que eu quero. Eu quero que você entenda o quê? Que é liberado muito cortisol. Acaba desequilibrando esse hormônio importantíssimo para a nossa vida, que em equilíbrio ele é maravilhoso, mas o cortisol em desequilíbrio, ele nos deixa altamente estressado e aí nós acabamos, o estresse em desequilíbrio, ele afeta as áreas corticais, principalmente o córtex pré-frontal, que é responsável pela capacidade racional de pensar racionalmente. Então esses pensamentos negativos, ficar alimentando preocupações, medos, inseguranças, isso o teu cérebro está programado. Se parecer uma ameaça, haja como se fosse uma ameaça. E aí mesmo que não esteja acontecendo, você está pagando emocionalmente por isso. A maior pandemia que o mundo vive há muitos anos não tem relação com Covid nenhuma. A maior pandemia que o mundo vive há muito tempo é pandemia emocional. São analfabetos emocionais. Você sabia que, infelizmente, apenas 3% da população mundial são pessoas que dão atenção para conteúdos como esse? Por isso que o mundo vive uma precariedade tão grande. Se é uma bobagem, se é uma live falando de desgraça, de morte, de alguma coisa ruim, lota de gente. Conteúdo que entrega uma transformação de vida, as pessoas não olham da mesma forma. Mas isso se explica por uma programação mental, certo? Então, Felipe, o que eu tenho que fazer com isso tudo que você falou aí? Monitorar os teus pensamentos negativos, frustrações e medos. Tem que monitorar. Isso precisa ser uma ação consciente. Quando aquele medo, aquela insegurança, aquilo que afeta o teu dia vem, você se perguntar: tá, mas o quanto que isso é real? Amigo, pensar positivo ou negativo é uma escolha. O que não é uma escolha é a emoção desencadeada desses pensamentos. Aí o autoequilíbrio, essa capacidade emocional é muito importante. Se você completar todas as aulas da jornada, eu tenho certeza que você vai para um novo nível. Que de fato você vai para um novo nível. Vamos lá então. 3 elementos-chave, que nós vamos falar no módulo de hoje.
Perfeccionismo e procrastinação, porque eles andam juntos, é um loop infinito, um leva ao outro. Foco e hábitos. E aí, automaticamente, dentro desse contexto, desses 3 níveis aí, se a gente entra no contexto desses 3 níveis, desses 3 elementos principais, que é o perfeccionismo e a procrastinação andando, que eu vou usar como um elemento juntos, o foco e os nossos hábitos. Esses 3 elementos, eles estão relacionados também à falta de motivação, a dificuldades de construir disciplina e tudo que envolve. O Hilton disse ali, 2% pensa, 3% acha que pensa e 95% não pensa. Legal. Então, primeira coisa que eu preparei para vocês aqui, relacionado a esse tema, perfeccionismo e procrastinação, que é o primeiro dos 3 que eu quero aprofundar. Primeira coisa, por vezes é comum nós percebemos as pessoas com, eu posso dizer assim, uma falta de energia. Elas parecem que não têm energia, parecem que não têm engajamento. De onde que vem a desmotivação, por exemplo? Uma das coisas que gera desmotivação é falta de energia e engajamento. Falta de energia e engajamento gera falta, muitas vezes, de motivação, deixa desmotivado, isso é uma coisa. Outra coisa que deixa a pessoa desmotivada, expectativa negativa em relação ao futuro. A pessoa olhar para o futuro de uma forma negativa. No treinamento que a gente vai disponibilizar para quem quiser comprar depois que nós concluirmos essa jornada, nós teremos uma oportunidade para quem quer dar um passo mais a fundo ainda. Lá eu tenho um módulo estruturado focado em motivação que funciona. O nome literalmente é esse. Motivação que funciona. Quando eu estou com expectativa negativa em relação ao futuro, as coisas começam a travar. As coisas não fluem. Por quê? Porque se eu estou com expectativa negativa em relação ao futuro, todo o meu sistema emocional se prepara como se fosse para uma defesa. E ele consegue focar só no negativo. E ele acaba mudando o meu estado energético. A minha energia muda. Eu saio da energia da credibilidade, do vamos lá, do vamos tentar, do vamos fazer. E eu acabo entrando para uma energia do medo, da insegurança, da raiva, da frustração, do estresse em desequilíbrio, da ansiedade, da depressão. Então, se eu não consigo estar engajado nos projetos, eu fico desmotivado. Se eu tenho uma perspectiva positiva, e agora um dos mais fortes elementos da desmotivação, pessoas governadas pelas emoções do momento. Eu sei que é uma frase um pouco longa, mas se você está cumprindo com aquilo que eu já falei em todas as aulas anteriores, de fazer os exercícios que foram encaminhados em PDF, que tem nos PDFs, de anotar as lives, os principais insights da live, um caderno de anotações, eu sugiro que você escreva a próprio punho essa frase aí, ou também, se você quiser escrever aqui nos comentários, eu sugiro que você escreva nos comentários, que pode ser muito importante para influenciar áreas do teu cérebro para memorizar isso. Escreve essa frase lá no caderno ou escreve aqui nos comentários. Então nós estamos falando o que gera muitas vezes a desmotivação, essa falta de estar motivado. E o terceiro elemento que eu falei para você, o primeiro é falta de energia e engajamento. O segundo é expectativa negativa em relação ao futuro. E o terceiro, que é o que eu sugiro que você escreva aqui nos comentários, é pessoas governadas pelas emoções do momento. Ou seja, estou feliz, vou fazer. Ai, hoje eu estou muito cansado, Felipe. Aí o coadjuvante assume o comando. Vou repetir para vocês a frase. Pessoas governadas pelas emoções do momento. Ou seja, alguém diz para ela assim, gente, isso é um momento, as coisas vão passar, mais cedo ou mais tarde, cada dia é um dia mais próximo da gente conseguir reestruturar a nossa empresa, o nosso negócio, que é desafiador para todo mundo, gente. Isso é desafiador para todo mundo. Eu sei os desafios que eu passo. Então, cada um tem o seu desafio num diferente nível, todos nós. Quantos projetos estão trancados por conta de algo assim? Por questão financeira, por questão de aglomeração, por tantas outras coisas. Então entender que pessoas governadas pelas emoções do momento
elas não conseguem ser motivadas. É impossível ser motivado se eu me permitir ser governado pelas emoções do momento. E aí algumas pessoas dizem, tá, mas e como não se permitir? É o que eu venho falando ao longo de toda a jornada. Não existe uma única coisa que eu vou te dizer que vai remediar isso para você, até porque remediar não tem função. Você precisa trabalhar e desenvolver-se para tomar decisões inteligentes para a sua vida. Tudo que eu faço aqui é abrir a porta e mostrar o caminho. Quem caminha é você. É aquele princípio de... Pensa assim, ó, quem aprende não depende. O meu foco maior aqui é te ensinar a pensar e não te dar respostas prontas. É te ensinar a pensar. Einstein dizia, ensinar verdadeiramente não é enumerar fórmulas prontas ou ensinar fatos novos, mas preparar a mente das pessoas para pensar. Eu não estou aqui para te dizer no que acreditar. Eu estou aqui para te mostrar como o processo de se acreditar em algo acontece. Então, todo ser humano que é governado pelas emoções do momento, ele não consegue ser uma pessoa que tem estabilidade motivacional. Ele não consegue ter estabilidade, não consegue estar estável. E o que eu quero dizer com isso? Felipe, é possível 100% do tempo nós estarmos motivados, biologicamente falando, bioquimicamente falando, neurocientificamente falando? Não. Por quê? Porque nós somos seres bioquímicos. Nós somos afetados pelo ambiente, pelas pessoas que a gente convive, pelas informações que a gente consome. Agora, o que está no nosso controle é que quando nós somos afetados, nós aprendemos a lidar com isso. Imagina assim, ó, que tem uma escala daqui até aqui. Essa escala significa o quê? Aqui é o pico máximo de motivação. Aqui é o pico mínimo de motivação. Muitas pessoas estão do meio para baixo. Se você está do meio para baixo, você é governado pelas emoções do momento. Se você está do meio para cima, você só é influenciado pelas emoções do momento e logo você consegue recuperar a sua motivação e você não cai no fundo do poço. E você não afoga por cair no poço. Você afoga por permanecer no fundo, por permanecer nessa parte de baixo da motivação. Lembra disso, você não se afoga por cair no poço, e sim por permanecer no fundo. Então, quando você está aqui embaixo, você vive desmotivado. E quem faz isso muitas vezes na vida das pessoas? A mídia, as pessoas que você convive, as informações que você consome, o que você pensa, as suas atitudes, tudo isso coloca você numa escala do meio para baixo. A escala do meio para cima, por exemplo, quando você recebe algum estímulo, onde que você oscila? Lembra então, daqui até aqui, quando você está do meio para cima, você oscila em alta. Entende que você pode ter essas oscilações emocionais que eu tenho, você tem, todos nós aqui nessa live temos essa muitas vezes instabilidade emocional, porque é natural. Só que quando que é natural? Quando é aqui em cima. Você oscila aqui em cima, no topo. Agora, quando você oscila embaixo, você trava literalmente. E aí vem o quê? Perfeccionismo, procrastinação, autossabotagem, falta de foco, hábitos negativos. E aí tem gente que em 2021 olha o perfeccionismo como algo positivo ainda. Amigo, você tem que olhar para... Qual a diferença, Felipe, do detalhista para o perfeccionista? É diferente. Eu vou usar uma linguagem bem simples. O detalhista quer tudo nos mínimos detalhes. O perfeccionista quer tudo nos mínimos detalhes e sofre. O que diferencia o detalhista para o perfeccionista é o sofrimento. E o sofrimento desencadeia uma cascata de neurotransmissores e hormônios que afetam a tua produtividade, e aí você quer cada vez que as coisas fiquem mais perfeitas e não faz acontecer. E aí vem o quê? Procrastinação. Então, por que eu digo que procrastinação e perfeccionismo andam juntas? Porque uma acaba levando a outra. Uma acaba levando a outra. Muitas vezes o procrastinador, ele se torna um perfeccionista porque ele encontra, eu gosto tudo perfeito, por isso que eu não faço. Não, você não faz porque você não trabalhou a sua mente para isso. Você não trabalhou a sua mente para isso. Eu já vou trazer mais elementos. Perguntaram ali se a live vai ficar salva. Sim, Raíssa, a live fica salva, mas não aqui no Instagram. A live não fica salva aqui. Tem uma página que elas estão salvas para quem está inscrito na jornada, porque está recebendo todo o material no e-mail. Tem o link para inscrição aqui na minha biografia, ou depois pode me mandar uma mensagem no direct que eu ou alguém da minha equipe respondemos você, ok? Então, detalhista quer tudo nos mínimos detalhes, natural, muito natural ter pessoas que querem as coisas nos mínimos detalhes. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço, eu busco sempre fazer nos mínimos detalhes. Eu gosto das coisas bem elaboradas, requintadas, gosto muito disso, mas eu não sofro
e tenho atitude. O perfeccionista, ele fica esperando o momento certo, depois disso, depois daquilo. Eu não sou perfeccionista, eu sou um detalhista. Eu quero tudo nos mínimos detalhes, mas eu vou pro fight. Eu coloco em prática, eu erro, eu corrijo esse erro, eu faço as coisas acontecerem. E por fazer as coisas acontecer, eu comecei a ter muito resultado na minha vida. Quando eu entrei na mentalidade certa, eu evoluí em pouco tempo, muito mais do que eu tinha evoluído a minha vida toda. Muito mais, por quê? Porque antes, muitas vezes, eu ficava esperando o momento certo. Se você já tem tudo que precisa para dar o primeiro passo, dê esse primeiro passo. Lembre daquela frase que diz o seguinte: um caminho de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Se você não dá esse primeiro passo, você nunca chega lá. Para eu ter basicamente chegado a mais de 1.500 vezes em diferentes palcos, eu comecei com a primeira palestra, lá em 2014, há 7 anos. Então não tem fórmula mágica, existe atitude. E os erros, eles são uma das etapas da aprendizagem, e tem gente que não vê isso. Tem gente que não percebe, ele não age por medo de errar, mas o erro é uma das etapas da aprendizagem. Olha o João Paulo, meu amigo aí, seja muito bem-vindo. Então veja que todas as vezes que a gente é perfeccionista, a gente acaba sofrendo. Por quê? Porque as coisas estão ali, dá para começar o projeto, dá para fazer o negócio acontecer, mas a gente fica tentando aperfeiçoar. Só que o que acontece? Posso, Felipe, buscar sempre aperfeiçoar? Sim, mas aperfeiçoar andando. Combinado? Aperfeiçoar andando. Por quê? Olha só. Para você poder ser um perfeccionista, como muitos dizem, para você poder aperfeiçoar alguma coisa, é fundamental, imprescindível que algo exista para você aperfeiçoar. Como que eu vou aperfeiçoar algo que não existe? Tem que existir para eu aperfeiçoar. E o perfeccionista, procrastinador, por vezes nunca age porque ele diz que é perfeccionista. Só que como é que você... Primeiro precisa existir. O que as pessoas fazem é confundir excelência com perfeição. Elas confundem. Então, eu já falei para vocês na outra live o significado da palavra perfeição, que ela vem do latim perfectus, que significa feito até o fim. E ninguém aqui é feito até o fim. Eu não sou feito até o fim. Você não é. Todos nós somos perfectíveis. Tudo que está perfeito está acabado. Ou seja, não tem mais o que fazer. Ou seja, o perfeito está morto. Tudo que está perfeito está acabado. Tudo que está vivo está inacabado. E o que você pode buscar é excelência. Você precisa buscar a excelência, não a perfeição. Se você está buscando somente perfeição, você acaba não agindo. E aí você trava nisso. E Felipe, de onde vem muitas vezes a procrastinação? Porque a procrastinação é um elemento que trava. De onde vem essa procrastinação? Quem quiser pode comentar aí. Pode comentar aí, colocar nos comentários o que você está procrastinando. Se quiser escrever uma palavra, uma frase, e o que você vem procrastinando. Vamos pegar alguns padrões da procrastinação. Vamos pegar alguns padrões. Um deles. Muitas crianças, lá na infância, no processo de construção da personalidade, olha que interessante isso. Lá na construção da personalidade, que os momentos mais fortes são do 0 aos 7 anos, aí é construído 70% da nossa personalidade do 0 ao 7. A gente tem pouca consciência de que a maior parte de quem nós somos veio de outras pessoas. Tudo que você faz ou tudo que você sabe vem de outras pessoas. Tem gente procrastinando estudos. Então eu tenho um programa para você chamado Ponto de Virada que eu vou proporcionar para você participar como aluno depois que acabar o projeto Ciência da Realização, porque você vai ter uma maratona de estudos similar a uma Netflix. Nós vamos dar uma possibilidade para você comprar um programa muito profundo, similar a um Netflix. Assim. Ele é distribuído em temporadas, episódios, é um projeto de vida. Mas depois eu falo sobre isso em outro momento. Muitas crianças, elas recebiam muito elogio na infância, certo? Aqueles pais super protetores. Deixa eu te contar uma coisa, tanto o excesso quanto a falta constrói pessoas com imaturidade emocional. Não é racional, é emocional. E como que eu identifico uma imaturidade emocional? Medo de falar em público é uma imaturidade emocional, a pessoa está travada em alguns traumas, medos ou coisas que aconteceram. Medo de falar em público é um imaturo emocional.
problemas constantes nos relacionamentos, imaturidade emocional de uma das partes ou de ambas, dificuldade de dizer não, não saber dizer não, é uma maturidade emocional. Então, vários elementos estão relacionados com imaturidade emocional. Não saber por que você sente ansiedade e estresse, imaturidade emocional. Ser governado pelas emoções do momento, maturidade emocional, que foi o que eu falei para vocês antes. Tem gente que quando tá feliz, vou fazer acontecer. Aí ele liga a televisão, vê uma notícia ruim, ai, tá tudo difícil. Ele consegue oscilar entre bom e ruim na mesma tarde. É uma imaturidade emocional. A Elisa ali falou o nome de uma série que a gente já tem. Feliflix. Nós temos uma... Não foi ao ar ainda, mas a gente tem sim uma série. Não é desse projeto. Esse projeto chama Ponto de Virada, que é dividido em 4 inteligências. Você vai desenvolver inteligência intelectual, emocional, social e profissional. Mas o Feliflix é um outro projeto que está dentro de que é uma série de episódios em áudio, podcast e várias coisas, que está dentro de um outro projeto nosso, o Your Brain, que a gente está passando por uma grande reformulação nele, e ele vai ao ar oficialmente assim que tiver a liberação para um evento que vai acontecer ao vivo, e lá vai ser feito todo o brand, a construção desse projeto, e tem uma série lá que é o Feliflix, que eu entrego dentro muitos áudios. Que legal. Então, as crianças lá na construção da personalidade recebiam muito elogio de pais hiperprotetores. Então, proteção em excesso ou falta de atenção gera pessoas com imaturidade emocional. O equilíbrio é fundamental. Tanto que no Ponto de Virada eu tenho um conteúdo de 4 horas, obviamente dividido em vários episódios para assistir dentro do teu tempo e disponibilidade, que é sobre construção de criança forte emocionalmente. E o objetivo principal não é você construir teus filhos fortes, por mais que a maioria das pessoas use aquele conteúdo para isso. Mas eu desenvolvi aquele conteúdo para você se reconstruir. E aí o legal foi que a construção, toda a ideologia desse bloco de conteúdos dentro desse projeto, ele foi para reconstruir a tua personalidade, basicamente reconstruir os teus comportamentos, não personalidade, comportamento. E aí muitas pessoas usam para construir um filho forte. Ficou o contrário o conteúdo do que as pessoas estão usando, mas está sendo maravilhoso igual. Então, muitas crianças recebiam muito elogio dos pais. Nossa, porque você é incrível, porque você é muito inteligente, porque você é isso, porque você é aquilo. E nossa, uma idolatria com aquele filho. Mas o pai faz isso por amor. Porque ele não tem uma informação de como construir uma pessoa emocionalmente saudável, em equilíbrio. Ele não tem. E a maior parte dos pais amorosos pecam pelo excesso, e a maior parte dos pais negligentes pecam pela falta. Por isso que cada vez mais nós construímos adolescentes frustrados, brigões, revoltados, com pouca expectativa em relação à vida, com 25 anos, 30 anos morando com os pais, dependentes, mudou, começou 50 cursos, não terminou nenhum. Existe um porquê disso. Lá dentro do Ponto de Virada, eu aprofundo nisso estruturadamente. E aí esse excesso dos pais muitas vezes faz o quê? Meu filho, porque você é incrível, porque você é isso. E todas as vezes, gente, que nós somos elogiados, influencia a circuitaria cerebral relacionada à recompensa no cérebro e libera a sensação de prazer. Aí quando ele chega na adolescência, ele vai para a vida, e lá fora, no mercado de trabalho, no grupo social, as pessoas não vão passar a mão na cabeça dele. E ele não foi preparado para aguentar o fight lá fora. Ele foi hiperprotegido do ambiente familiar. Aí quando vem a realidade lá fora, ele errou, pau na cabeça, não tem conversa. Não tem, ai, nossa, foi muito legal mesmo errando. Não, lá fora o bicho vai pegar. E aí o que começa a acontecer? Quando o bicho pega pro lado dele e ele inconscientemente ele tem uma reputação a zelar, porque ele sempre foi o inteligente. Nossa, que menino inteligente. Não, ele é um ser humano natural como todos nós. Ele não é superdotado, só que ele foi hiperprotegido pelo ambiente. Isso acaba fazendo o quê? Acaba fazendo com que quando ele chega na adolescência ou na fase adulta, ele não é um superdotado, ele é um ser humano como nós e precisa estudar liderança, comunicação, falar em público, lidar com desafios, lidar com frustração, com medos. Mas ele não procura isso. E aí essa proteção em excesso faz com que no dia a dia a pessoa comece o quê? Quando ele vê que a vida não é como papai e mamãe construiu para ele começa a fazer o quê? Se tornar um perfeccionista e um procrastinador. Por quê? Porque ele acaba tendo a sensação de que somente sendo perfeito ele será aceito.
ele cria inconscientemente uma construção mental de que somente se eu for perfeito, eu serei amado e aceito conforme eu era por papai e mamãe. A pessoa acaba fazendo o quê? Se tornando perfeccionista e procrastinador. Por que procrastinador? Porque dentro de casa, por todo aquele zelo em excesso, não deixaram ele ir pro fight e aprender pela própria experiência, acobertavam. Eu não tô falando, jamais eu tô falando em tom de voz alterado, em agressividade, jamais. Eu tô falando em equilíbrio, não ser um super protetor. Só que é um assunto de 4 horas, por isso que não tem como eu entregar aqui e eu entrego dentro do treinamento ponto de virada. Então acaba acontecendo o quê? Aquele adolescente ou aquele adulto, que o adolescente se torna um adulto, todo adulto é uma criança adulterada, ele vem com aqueles padrões lá da infância e vai mudando alguns pequenos detalhes, mas a base dele é lá da construção de pai e mãe, do meio social, da fase do berço, da fase do ninho, da esfera dos pais. E aí ele está lá na fase adulta e o que ele faz? Ele procrastina. Por quê? Porque agora ele percebe que ele não é aquilo que diziam dentro de casa. Que lá fora o bicho pega. E aí ele procrastina por quê? Porque ele tem uma reputação a zelar. Ele tem medo de fazer e errar. E aí papai e mamãe dizer, mas então tu não é tão incrível como nós dizíamos. E aí pro cérebro isso é uma frustração imensa. Por quê? Porque ele não vai receber dopamina, recompensa. É uma série de fatores e vai gerar muito mais frustração. Então ele começa o quê? Procrastinar por medo de errar. O que eu estou falando para você aqui? Uma das hipóteses entre inúmeras hipóteses do porquê muitas pessoas se tornam perfeccionistas ou procrastinadores. Perfeccionistas ou procrastinadores. Olha só quanta gente, verdade, exatamente isso, perfeito, pesado. Sim, tem várias hipóteses, aqui eu estou pegando só uma linha para você começar a compreender que o negócio é muito mais profundo do que o motivacional que estão acostumados aí na internet. A transformação precisa de um trainer que entenda, te dá clareza sobre os fatos, te trazer opções mentais para você refletir sobre a tua própria vida. Refletir sobre a tua vida. Enquanto muitas vezes um ambiente onde não tinha atenção também pode construir procrastinadores. Por quê? Porque um ambiente que não tinha atenção, a criança ia lá, ela tinha boas notas, ou ela ia lá e fazia as coisas corretamente, e aí acaba fazendo... O que acontece? A criança ia lá e fazia, mas não tinha recompensa. O que é recompensa? Elogio, tempo de qualidade, atenção. Logo, o cérebro daquela pessoa foi configurada. Aquela maquinaria foi configurada para quê? Para entender que depois de uma atividade não tem recompensa nenhuma. Poxa, eu vou tão bem, ninguém me dá atenção, ninguém fala nada. E aí, vamos voltar para uma questão biológica do ser humano. Uma questão biológica. A inspiração dessa questão biológica que eu estou falando para vocês vem desse livro aqui, ó. Isso que eu estou falando para vocês não é opinião, é ciência. Vem desse livro aqui, dos princípios de bioquímica, do Langer. Obviamente, isso aqui é puramente técnico. Se você não é da área, não tem sentido. É puramente técnico. Mas é daqui que eu estou tirando essa questão biológica do que eu estou trazendo para essa jornada. Vamos lá. O ser humano só tem intenção biológica de entrar em ação quando enxerga recompensa. Logo, se na construção da personalidade dele, ele não tinha uma atenção equilibrada, ele não tinha o reconhecimento equilibrado, ele não tinha autonomia equilibrada, futuramente o cérebro dele entende, pô, depois de alguma atitude, de alguma ação, eu não tenho recompensa nenhuma, por que eu vou fazer? Só que não é racional, é inconsciente, é influenciado pelas áreas límbicas, áreas emocionais. Racionalmente, cognitivamente, não é assim. A pessoa, poxa, eu quero, eu vou fazer, eu vou lá. Mas emocionalmente ele possui bloqueios. Por isso que o foco principal do programa Ponto de Virada, que nós vamos possibilitar que você compre esse programa e participe como aluno depois, para quem quer ir mais a fundo nesse tipo de conteúdo aqui, que isso tudo que eu estou trazendo aqui é a base introdutória de conteúdos que são aprofundados lá. Lá nós temos modos específicos para desbloqueio emocional. Vai ter uma maratona ao vivo comigo. Então, se a gente não começar a olhar
para nossa estrutura, para nossa construção de vida e de personalidade, e você só olhar, o problema é presente, você só olhar para os problemas que estão acontecendo agora, você nunca vai sair disso. Você vai ficar infinitamente procrastinando, sendo perfeccionista, autossabotagem, desmotivado e tantas outras coisas. Você precisa começar a olhar com carinho por que você é como você é, por que você age como você age. E aí a falta de atenção muitas vezes gerou pessoas que são procrastinadoras porque o cérebro enxerga que não tem recompensa. Por exemplo, você diz assim, o filho chega lá e diz, pai, você chegava em casa e dizia, pai, hoje vamos brincar? E aí o pai atrela. Esse é o exemplo mais comum de se citar quando se fala desse tipo de construção de personalidade. A criança chega lá e diz, pai, vamos brincar? E aí o pai ou a mãe diz assim, você tem um monte de tarefa para fazer, se você terminar essas tarefas, depois a gente brinca. E aí a criança vai lá e vai lá, faz, terminou as tarefas, volta, terminei a tarefa, agora vamos brincar. Aí o pai e a mãe dizem assim, não, hoje o pai e a mãe, hoje nós estamos muito cansados, final de semana a gente brinca. Aí vem uma frustração. Aí o cérebro entendeu, depois de um esforço não vem recompensa. E aí aos poucos ele começa a procrastinar. Por quê? Porque a gente pega outra questão biológica, outra questão estrutural neurológica, que é o quê? O nosso cérebro não foi feito para fazer sermos felizes, termos sucesso. O nosso cérebro, a base dele, a função principal é economizar energia. Só que agir é gasto de energia. E ele só tem intenção biológica de entrar em ação quando enxerga a recompensa. Então o que começa a acontecer? Ele entende assim, poxa, eu tomo atitudes, mas eu não tenho recompensa. Eu não vou mais agir. Outros acontece o quê? Por falta de alguma habilidade correta. Geralmente isso acontece com os CDFs, geralmente isso acontece com as pessoas que estudam somente tecnicamente. Isso é muito comum. Eles estudam tecnicamente, eles são incríveis no que eles fazem profissionalmente, são incríveis tecnicamente, mas eles são horríveis nas relações sociais. Eles são tímidos, têm baixa autoestima, têm insegurança, não dominam a habilidade de impactar pessoas ao falar em público. E aí o que começa a acontecer? Ele tem um potencial monstro e ele vê outras pessoas tendo muito resultado e ele pouco resultado. E ele começa a ficar frustrado. Por quê? Porque ele estuda só QI. Ele acaba estudando só QI. E aí, automaticamente, se ele não começar a equilibrar o QI com o QE, o quociente intelectual, o estudo técnico com os estudos das habilidades emocionais, que é lidar com o desafio, falar em público, a comunicação em si, a liderança, tudo isso começa o quê? Gerar uma certa frustração. E a pessoa não consegue sair mais daquele loop infinito. E o que ela faz? Perde o foco, fica frustrada, procrastina e ela não entende o porquê. Lá na infância, por exemplo, ali a colega disse, não fui criada com motivações. Logo, se a gente não foi criado por um ambiente de motivação equilibrado, tudo é equilíbrio. O problema da vida é o excesso e a falta. O equilíbrio é o fundamental. Se a gente não foi criado com equilíbrio, certo? Com equilíbrio motivacional, nós podemos ter muitos problemas de falta de foco, de procrastinação. Então, automaticamente, se eu começar a olhar para a minha vida, e a Bíblia fala isso, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Amigo, quando você começa a entender o que está acontecendo na sua vida, as coisas começam a mudar para você. Quando você começa a entender isso, quando você começa a mapear isso. Teve uma pessoa que me mandou uma pergunta há poucos dias no direct, que ela falou o seguinte, Felipe, o foco teu total é ciência. E eu te acompanho muito por isso, mas às vezes você fala da Bíblia e, sabe, eu sou ateu e aí eu fico meio perdido. O que a ciência tem a ver com a religião? E eu sempre explico uma coisa. Espiritualidade não está atrelada a nenhuma experiência religiosa. E eu não falo realmente sobre religião aqui. Eu falo sobre princípios que estão na Bíblia. Se você seguir princípios bíblicos, não tem como dar errado. Se você seguir princípios bíblicos, você vai dar certo. Pode ser ateu, certo? Porque o que está lá é sobre construir humanidade, sobre construir coisas sólidas, sobre grandeza, é só coisas do bem. Só que você tem que aprender a interpretar. E o problema das pessoas é que elas nunca entenderam a etimologia, o estudo das palavras, e elas acabam interpretando errado as coisas que estão lá e acabam gerando bloqueios. Ou muitas vezes existem sim pessoas com má intenção, fazendo com que as pessoas interpretem diferente por interesse próprio. E isso existe, mas eu não vou falar sobre isso porque realmente é um grande problema. Só que quando eu falo de fé, eu estou falando de esperança, de acreditar. Esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar.
esperança, acreditar. E aí, sim, a fé, ela é uma ciência. Tanto que na Universidade de Johns Hopkins, eles mostraram, foi feito um estudo que perceberam que as pessoas que diziam ter fé e que de fato tinham fé, o sistema imunológico dela era 40% mais fortalecido e ela tinha muito mais resistência para lidar com desafios comparado aos indivíduos que diziam não ter fé, certo? Então, automaticamente, quando a gente começa a buscar as informações, a se aprofundar, a gente para de ficar alienado. A gente sai de uma alienação. Seguindo ainda nessa questão mais voltada da personalidade que gera desmotivação, perfeccionismo, falta de foco, a criança, quando ela chegava em casa, por exemplo, com o boletim, e vamos dizer que ela teve, vou dizer aqui, 5 matérias, vamos pegar 5 matérias. Ela teve 4 notas extremamente positivas e 1 nota negativa. Então ela chegou em casa, mostrou o boletim, olha só para o meu boletim. Aí tinha de 1 a 10. Infelizmente, nós somos preparados para estar na média, certo? Se perguntar em qualquer lugar, você precisa fazer as perguntas corretas para começar a mudar. Você chegar para um professor na escola e dizer assim, com que idade as crianças aprendem a ler e escrever? Aí vai vir várias respostas e ela vai te dizer o quê? Em média, 6 anos. Tô só falando um número qualquer aqui, não estou dizendo um número correto. Certo? Você chega e pergunta pro professor, com que idade uma criança aprende a escrever e ler? Porque você percebe que o teu filho tem 8 anos e ainda não domina isso. Aí você chega lá e pergunta, com que idade as crianças aprendem a escrever? Aí o professor diz, olha, em média 6 anos. Já está instalado nas pessoas ser a média. E média vem de mediocridade. É a mesma coisa que dizer, os medíocres aprendem com 6 anos. É a mesma coisa. Agora, por quê? Porque você faz as perguntas erradas. Aprenda a fazer as perguntas certas. Se você chegar para esse professor e ao invés de perguntar com que idade as crianças aprendem a escrever, você chegar para ele e perguntar com que idade aprendeu a escrever a criança com menos idade aqui nessa escola. Opa! Qual a criança que aprendeu a escrever que tinha a menor idade até hoje aqui? Opa! Aí ela vai dizer, uma vez teve uma criança lá de tal lugar, de tal família, de tal cultura, que ela chegou aqui com 4 anos, ela já sabia. Aí tu começa a mapear sobre alta performance. Eu digo, opa, ok. E o que eu vou precisar fazer? Buscar aprender e entender sobre aquela cultura, sobre aquela pessoa, sobre aquele núcleo, aquele ambiente que proporcionou ela aprender com 4. Aí eu vou buscar o que? Na fonte da alta performance. Por quê? Aí eu analiso, não é superdotado, é uma pessoa normal, sim, mas o ambiente gerou isso? Opa! Aí eu começo a fazer as perguntas certas. E deixa eu te falar uma frase. Filhos de pais inteligentes são mais inteligentes, mesmo que o filho seja adotivo, porque é o ambiente que constrói, não é o DNA, é o ambiente. E aí a criança chegava em casa, você chegava em casa com o boletim, 4 notas positivas e 1 negativa. O teu pai fazia o quê? Olhava para aquelas notas e dizia, o quê? 4 em matemática? Tu tá de castigo! Você vai ficar de castigo! Vou te cortar isso, vou te cortar aquilo. O que aconteceu? Quer dizer que 4 notas positivas, ele só olha pro negativo. Ele só olha pro negativo. Ele não olhou pro positivo. Aí o que o cérebro o que o teu cérebro começava a fazer? Entender que não é permitido errar. Certo? Que não é permitido errar. Logo, se o teu cérebro entendeu que não é permitido errar, o que pode levar ao erro e à opressão emocional? O que pode levar a isso? Ações. E aí como que o teu cérebro encontra maneiras de evitar agir por não passar por aquilo que talvez você nem lembra? Gerando medo na hora das oportunidades, gerando frustração, evitando falar em público, procrastinando, autossabotando, perdendo oportunidades, entre tantas outras vertentes que vêm de coisas que a gente talvez nem lembra racionalmente, porque aconteceu antes das áreas do cérebro que pode registrar, aquilo não está totalmente mielinizado. Você entende que é muito mais fundo o perfeccionismo, a procrastinação, a autossabotagem? Você precisa imergir num autoconhecimento que a gente proporciona dentro desse programa que a gente vai oportunizar para vocês, que é um projeto de vida, não é um curso de um final de semana, é um projeto que você vai fazer dentro do teu tempo, cada episódio, mas depois eu falo sobre isso, em outro momento.
automaticamente, se a criança tinha lá 4 notas positivas e uma negativa, e é só batida negativa, tu constrói pessoas que têm medo de agir por medo de errar. Ela tem medo de errar. E pelo medo de errar, ela nem tenta. E por não tentar, não tem resultado. E isso tudo são padrões instalados e 70% de quem você é vem desses padrões. Vem desses padrões. Agora também tem um outro lado da moeda nisso. Tem pessoas que dizem assim, tá, mas daí, Felipe, o que eu vou fazer? Eu tenho que acobertar o erro dessa 5ª nota? De forma alguma. Lembra que eu falei em vários momentos do equilíbrio? O que você precisa fazer para gerar uma pessoa que vai se permitir errar depois, vai se permitir agir? Ame resolver problema. Pessoas que amam resolver problemas são ricas financeiramente falando. As pessoas mais ricas são pessoas que amam resolver problema. Por quê? Porque você não é recompensado e pago pelo que tu sabe. Você é recompensado e pago pelos problemas que você resolve, pelo valor que você gera com ou sem os seus diplomas. E aí o que você precisa fazer? A Dani disse ali, quem gritava comigo era meu pai me ensinando. Não é um assunto de hoje, mas só para entender. O pai representa as leis na psique humana, o pai representa as leis, a mãe representa o amor. O pai representa a confiança, a mãe representa a segurança. Pessoas que tiveram cuidadores, figura masculina, que foram muito opressores, têm uma tendência muito grande de ter dificuldade de agir, de tomar iniciativa. Por quê? Porque ele não tem confiança, porque as áreas cerebrais que precisavam dessa construção, porque todos os teus problemas de vida vêm de questões afetivas, não técnicas, certo? Todos, vou usar uma eloquência diferente, todos os teus problemas de vida vêm de questões afetivas e não técnicas. Todos esses medos, essa insegurança, todo esse monte de coisas que acontecem na tua vida é por questão afetiva. Para de se iludir que é porque tu não é formado, que é por conta do Covid, que é por conta da pandemia, que é por conta de um software, que é por conta dos teus colaboradores. Para com isso. Todos os teus desafios são por questões afetivas. Foi na construção afetiva, porque a tua forma de pensar tem ligação afetiva e não computacional. E aí, automaticamente, o pai representa as leis, a mãe o amor. É um assunto disso aí de 2 horas que também tem dentro daquele projeto de vida, que é aquele programa que eu tenho, que eu vou oportunizar para vocês poderem investir em você depois, mas como eu já falei, não vou falar dele aprofundadamente ainda, porque o foco é esse. Aí a criança, como que eu faço ele para equilibrar isso? Como que o teu pai deveria ter feito? Chegou lá, 4 notas positivas e aquela negativa. Ao invés dele tocar o terror com a nota negativa, o que ele tinha que fazer? Olhar e dizer, filho, que incrível, olha só, 9 em português, 8 em geografia, 9 em ciências, 9,5 em outra nota. Cara, que lindo, 4 notas. Parabéns, filho. Eu estou muito orgulhoso de você. Sabe o que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos passear. Hoje nós vamos comemorar. Hoje nós vamos... O que você gosta de fazer, filho? Ah, você gosta de fazer isso? Hoje nós vamos fazer isso para comemorar essas 4 notas lindas. Vamos lá? E aí você sai, comemora, vive um momento incrível. Quando vocês voltam para casa, você senta com ele e diz, filho, conta pro papai o que você fez nessas 4 notas aqui, que você teve essas notas. Conta para mim. E ele vai, ai pai, foi assim, a aula foi assim, eu fiz isso, tal. Sabe por que o pai está te pedindo isso? Porque você percebeu aqui que tem uma nota negativa. Você percebeu isso? O que nós precisamos fazer agora é pegar o que tu fez nessas 4 e fazer nessa. Porque, filho, por mais que essa seja uma matéria que você odeia, que você não gosta e que talvez você nem vai precisar dela no futuro, para você concluir o que você começa, que é terminar os teus estudos, você vai precisar passar nessa. Por mais que lá no futuro a gente ignore isso aqui, a gente nunca mais vai nem usar mesmo. Só que agora a gente precisa passar nela. Você precisa ir bem nela agora. Então, o que conta pra mim? Vamos fazer o que você fez de bem feito aqui, nessa aqui também, e tem mais uma. O pai tá contigo. O pai tá contigo. Isso nas empresas chama-se liderança e auditoria. Ou seja, o pai tá contigo, filho. A partir de hoje, nessa nota, eu tô contigo. Todos os dias, quando tu chegar dessa aula, eu e você vamos sentar e nós vamos ver o que você aprendeu, como foi. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Jamais farei por você, mas eu vou te ajudar a enxergar onde está o erro.
mas jamais eu farei por você. Mas eu tô aqui para te ajudar. Então entende que o Pai está contigo. Agora, 3% da população mundial é assim. O resto faz o quê? Excesso ou falta. Ou briga, discute, ou negligencia, ou nem liga para isso. Ou faz por ele. Nós precisamos ter esse equilíbrio. E por que eu estou falando isso? Para você entender do porquê que muitas vezes vem os problemas afetivos, do porquê que muitas vezes vem os problemas nos relacionamentos, do porquê que muitas vezes as pessoas são perfeccionistas, procrastinadores. Gente, nós estamos numa profundidade de conteúdo que, humildemente falando, você não vai encontrar em outro lugar, certo? Essa baboseira que tem na internet aí não faz parte da minha cultura de conteúdo. Por isso que quando eu abro uma jornada como essa, é porque eu vou oportunizar algo muito mais profundo. E amigo, deixa eu te falar, tudo que eu compartilho nas redes sociais é muito profundo, mas é introdutório. Por quê? Porque aqui as pessoas precisam desse conteúdo mais introdutório. Porque se eu fosse ir mais na raiz, aqui eu tô na árvore. Tem as raízes, a árvore e os frutos. Nas redes sociais eu tô na árvore. Eu tô na árvore aqui, trabalhando a árvore, podando ela, ajudando a árvore a fortalecer para ter frutos. Mas as raízes em si, eu preciso de muito mais tempo para poder aprofundar. Por isso que existem programas que você pode adquirir e comprar para você ir para um próximo nível, que lá a profundidade é muito maior. Sem dizer que às vezes que eu tentei ir para as raízes nas redes sociais, as pessoas não dão validação porque elas acham que é muito profundo, só que não é. Por isso que aqui a gente faz o introdutório e lá fica mais simples ainda. Por isso que as pessoas se transformam tanto quando ela vem para programas como esse. E eu tenho muita humildade para reconhecer na minha vida onde eu errei. Por isso que nos últimos 2 anos eu reformulei todos os meus programas. Eu reformulei eles inteiros, porque tinha muitos erros, muitas falhas que eu fui aprendendo ao longo dos últimos anos. Eu fui aprendendo e eu tenho humildade para aprender. E eu quero te ajudar a entender que muitas das coisas que você sabe te levam para um novo nível. Mas o que você não sabe te prende onde você está. Todas as vezes que você quer evoluir, você tem que entender sua questão afetiva. Não basta, procrastinação é isso, perfeccionismo é isso, como a gente vê muito comum nas redes sociais. O perfeccionista, algumas vezes ele usa dizer que é perfeccionista como desculpa de qualidade. Só que qualidade, ela tem a ver com excelência e não com perfeccionismo, e sim com excelência. Então busque a excelência. Para mim aparece Cleima Duarte. Ela falou ali, tudo se resume nas crenças limitantes. Perfeito. Só que é uma linha muito mais profunda das crenças, porque já ficou um pouco, bem clichê na internet as pessoas falarem sobre... A maioria sofre do efeito Dunning-Kruger. O que é esse efeito? É um estudo que mostra que muitas pessoas que sabem muito pouco sobre um determinado assunto pensam saber muito sobre aquele assunto e saem falando por aí, alienando outras pessoas ignorantes como ela. Tem um estudo, gente, mostrando e explicando por que tem tanta gente ruim na internet, por que tem tanta bobagem sendo falada e tanta pessoa que tem um conteúdo rasíssimo falando como se fosse especialista. Chama-se efeito Dunning-Kruger e tem uma maré desses profissionais aí na internet. Uma maré. E aí só o que eles fazem é dinheiro para eles e não ajudam ninguém. Então nós temos que começar a buscar a veracidade, a profundidade mais das coisas. Parar de ser tão raso. Porque se você quer pegar as pérolas, você precisa ir lá na profundidade do mar. Você não tem pérolas nas águas rasas que tem aí pela internet. Você não tem. E aí que vem o poder da educação continuada, de você continuar se desenvolvendo, de você continuar aprendendo. Lembra, o que está em vida é inacabado. Você é inacabado, eu sou inacabado. Nós podemos cada vez mais tomar iniciativas. O que alimenta, Felipe, o foco? O que alimenta o foco é a recompensa. Por quê? Porque o foco é uma atividade pré-frontal. Felipe, que negócio é esse? Como aqui é introdutório, as atividades pré-frontais são as atividades mais relacionadas com pensamento sistêmico, tomada de decisão, raciocínio lógico. Enquanto você me ouve agora, você usa córtex pré-frontal para me ouvir. Quando eu mudo o tom de voz e coloco uma forma mais impactante, eu conto determinadas histórias, eu começo a aprofundar e ir lá nas áreas límbicas do teu cérebro te gerar impacto para quê? Para você lembrar disso depois.
Mas eu não vou dar aula sobre comunicação de alto impacto. Isso é um tema para outro programa que eu tenho também, chamado The Big Voice, que vai ser lançado ainda. O foco é uma atividade pré-frontal. Logo, se o que você está fazendo não te traz uma recompensa, e quando você não tem um projeto de vida, acontece o quê? Você não consegue ter foco. Por quê? Porque a recompensa vem de uma área que as áreas límbicas influenciam na produção de dopamina que te dá a sensação de prazer. Se você não está fazendo algo que te dá prazer, que você gosta de fazer, é difícil ter foco. Agora, Felipe, para fazer o que você não gosta, mostra o quanto você está comprometido com o teu projeto de vida. Aí pessoas que para alcançar o sonho e o projeto de vida têm que fazer coisas que elas não gostam, se ela tem um propósito, um projeto de vida, ela faz o que não gosta e tem foco mesmo fazendo o que não gosta, consegue ter foco mesmo indo contra o que o cérebro gostaria de fazer naquele momento, por quê? Porque ela tem propósito e projeto de vida. O problema é que pessoas rasas, que vivem só pensando no final do ano, quando eu terminar minha faculdade, quando eu fizer, só pensando amanhã, depois, mês que vem, não vem, você não tem foco. Quem só pensa no mês que vem não tem foco. Quem tem foco para lidar com grandes desafios é quem tem projeto de vida. Por isso que eu tenho uma aula sobre projeto de vida dentro do Ponto de Virada, que é o programa que a gente vai disponibilizar depois, que eu tenho certeza que você vai querer investir em você, você não é bobo nem nada. Você vai investir em você, isso eu tenho total congruência sobre isso. Mas então, não existe foco se você não tem ou projeto de vida ou recompensa. É assim que o cérebro age. É assim que o cérebro age. Legal ali, o Anderson disse, viciado nessas lives. Que vício maravilhoso. Eu me tornei, humildemente falando, quem eu me tornei, porque eu me viciei, assim como o Anderson disse ali, nesse tipo de conteúdo. A questão é que não existe na internet esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ela é a união de coisas que eu sofri e passei na minha vida com a ciência. Eu uni o dia a dia com a ciência. E praticamente, na internet não existe gente unindo a ciência com o dia a dia. Ou são pessoas extremamente teóricas e técnicas que quase matam e fazem as pessoas dormir, ou são pessoas rasas, só contando historinha de vida. Então, essa união da ciência com a realidade, não tem. E eu tenho a felicidade de unir isso, de conseguir construir esse projeto, que esse projeto vai ter sim, não tem muita gente me pedindo. Quem está disposto a investir em você? Diz eu aqui nos comentários, quem está disposto? Felipe, eu estou disposto a investir em mim. Escreve eu aí nos comentários. Só pra gente ter um termômetro de quem de fato quer um projeto de vida ou quem quer continuar, um dia tô feliz, outro triste, um dia eu faço, outro não. Escreve, eu estou disposto a investir em mim, ou eu estou disposto, ou eu estou, ou eu, como você quiser. Bas Clínica Saúde Estética disse ali, não existe mesmo, só querem vender pra gente e não muda ninguém, só interesseiros. Perfeito. Uma coisa que eu aprendi com a vida é, seja interessante antes de ser interesseiro. Obviamente que eu tenho vários programas e produtos pagos para as pessoas participar como aluno, que é uma das minhas principais fontes de renda, é essa, a educação, os treinamentos, só que eu busquei desenvolver no meu trabalho o quê? Eu busquei balizar e entender qual é a profundidade de conteúdo de todos esses programas e treinamentos pagos que tem na internet. E eu construí uma linhagem de conteúdo gratuito que é mais profundo do que todos os conteúdos pagos que tem na internet. Humildemente falando, começa a pegar todos os cursos pagos ou online ou presencial que você já fez por aí e assiste por completo o passo a passo desse projeto Ciência da Realização, que no final disso tu vai entender. Esse conteúdo gratuito está num nível de profundidade maior do que tudo que tu já pagou. Então imagina o que tem no meu conteúdo, que é os treinamentos que as pessoas podem participar. Eu estou disposta a investir em mim, eu estou disposta a eu. É isso que a gente precisa no mundo. Tem gente que gasta em sofá, em roupa, em smartphone, em mil coisas e não investe nela. Ela investe só no material e não investe no espiritual, no mental, sem entender que o resultado do material é o espiritual e o mental. Persistência muda atitudes? Sim, Carla, muda atitudes. Mas uma coisa importante que nós temos que evidenciar é não confundir
persistência com perda de tempo. A gente tem que ter persistência na direção certa. Isso é importante. Outra coisa relacionada a esse tema de hoje é de onde vêm as distrações. Porque às vezes a gente está lá querendo fazer as coisas e acaba se distraindo. De onde vêm as distrações? Distrações vêm de inibição psicomotora. O que é isso, Felipe? Inibição psicomotora? Preguiça. É uma metáfora. Inibição psicomotora é a preguiça. Então, de onde vêm as distrações? Preguiça mental, falta de motivação e rotina ineficaz. Então, o cérebro busca distração quando você tem preguiça mental, que aí é falta de energia, falta de engajamento, falta de projeto de vida, falta de motivação e rotina ineficaz. Você não tem uma rotina de excelência. Tem gente que pensa, rotina é ruim. Não, tem rotina de excelência. Rotina de excelência, ela é maravilhosa quando você consegue construir a rotina de excelência. Então, os hábitos, por exemplo, eles são condicionados por questões emocionais e não cognitivas e racionais. E aí, o que eu preciso observar? A saliência do hábito, ou seja, o quanto aquele hábito é saliente na minha vida, o quanto aquele hábito é saliente na minha vida. Qual é o estímulo que desencadeia aquele hábito? Por exemplo, tem gente que quando está estressado ou cansado, ele come alimentos inflamatórios que estão relacionados à farinha e açúcar. O que ele precisa entender? Cara, eu tenho o hábito de toda vez que eu me estresso, eu como errado. Você tem que entender o quê? Tá, mas o que dispara o gatilho de comer errado? É o estresse. Ok, e o que me dispara o estresse? É quando as coisas estão desorganizadas na minha vida. Então você tem que trabalhar o quê? Na fonte, na organização das coisas da tua vida que está te gerando estresse, está fazendo você comer em excesso. Então tem que ter esse discernimento disso. E para a gente finalizar, eu quero compartilhar com você uma metáfora. O que é essa metáfora? A metáfora do jardim e do jardineiro. O que é isso? O jardim é o nosso inconsciente, as nossas estruturas automáticas. O inconsciente é a nossa estrutura emocional, é aquilo que influencia muito mais a área simpática do cérebro, que gera algum tipo de ação, ou também pode ser a parte parasimpática do cérebro, que gera alguma inibição de algumas funções. Então pensa assim, ó, o jardim, ele é a área inconsciente. O jardineiro é o racional, o consciente. Acontece que tudo que o consciente, que o jardineiro plantar nesse jardim, vai crescer. O jardineiro tem as escolhas de escolher o que planta nesse jardim. E o nosso jardim é o inconsciente. A pergunta é, o que você, jardineiro, consciente, o que você está pensando, agindo, fazendo, refletindo, comunicando, falando? Tudo isso é o plantio no inconsciente. E o que vai nascer nesse jardim? Coisas ruins, se o jardineiro plantar coisas ruins. Então você, enquanto jardineiro, precisa assumir o protagonismo da tua vida e parar de ser coadjuvante. Lembra que o coadjuvante diz: ai, Felipe, mas eu não consigo, eu não tentei de tudo e não sei o que fazer. Para, coadjuvante. Assume o protagonismo da tua vida. Você tem que assumir o protagonismo da tua vida, senão as coisas não vão mudar sozinhas. É você quem tem que mudar. E se você é o jardineiro da tua vida, o que você está plantando no jardim está nascendo. Está nascendo aquilo. Então eu preciso mudar o que eu estou plantando para eu começar a colher coisas diferentes. Imagina assim, ó, o cavalo e o cavaleiro, certo? O cavalo e o cavaleiro. Diz para mim, quem é mais forte, o 1 ou o 2? O cavalo ou o cavaleiro? Obviamente, fisicamente falando, o cavalo, ele é mais forte que o cavaleiro, certo? Cavalo é mais forte que o cavaleiro. O cavalo é o nosso emocional. O cavaleiro é o nosso racional. Quando o cavalo está descontrolado, não tem o que segure o bicho. Ele é mais forte. Se você tentar medir força com o cavalo, tentar segurar o cavalo fisicamente, ele vai te atropelar. O cavaleiro não consegue segurar o cavalo fisicamente, porque o cavalo é muito mais forte, o cavalo é emocional, o cavaleiro é o racional. Agora, uma coisa incrível é que o cavaleiro, ele tem a capacidade de ir lá e domar o cavalo. E por que
Poucas pessoas são domadores, poucas pessoas sabem domar o cavalo. Eu não sei domar um cavalo, mas algumas pessoas sabem domar um cavalo. E quando eu aprendo a domar um cavalo, aquele cavalo ele é muito mais forte que eu, mas eu consigo domar ele, ele fica dócil. Por mais que seja mais forte, ele fica dócil. Aí, de vez em quando, ele pode perder o controle, o emocional? Pode. Mas aí você vai lá, opa, consegue novamente domar ele. Então você precisa ser um domador de cavalos. O que eu quero dizer com isso? Você precisa aprender, cavaleiro, racionalmente a ter domínio sobre as coisas que acontecem no teu dia a dia para você ter domínio, autodomínio. Então o cavaleiro, você tem... E eu não tenho habilidade para dominar o cavalo, certo? Eu não sou um domador. O problema é que a maior parte das pessoas não são domadores do cavalo emocional. Ela não sabe lidar com o seu emocional. E tudo que nós estamos fazendo ao longo dessa jornada é aprender a domar o cavalo, a estar no comando da nossa vida, entender que de vez em quando vai dar uma louca, é natural dar uma louca lá no cavalo, mas aí vem lá o cavaleiro, opa, sofre um pouco, mas consegue colocar o cavalo nos trilhos novamente, certo? Então assuma o protagonismo de se tornar um domador de cavalos. Anota aí, eu preciso aprender a ser um domador de cavalos, para que você lembre disso. Ou seja, eu preciso aprender a ter domínio emocional. Se eu estivesse falando para pessoas da área técnica, eu diria, você precisa dominar os fatores que são estressores e ansiogênicos que desencadeiam o desequilíbrio emocional. É isso que eu diria. Mas para que todos entendam, eu vou falar o domínio consciente do emocional. Por quê? Porque não tem como você controlar o emocional, não tem. Isso é meramente didático que eu estou te explicando. Você tem que desenvolver habilidades emocionais para esse cavalo estar sempre ali. Quando ele dá o piripaque nele, você, opa, calma, cavalinho. Você tem que ser amigo do cavalo, então, e não tentar medir força com ele. Se você tentar medir força com o cavalo, você sempre vai perder. Eu quero convidar agora que, se você não está inscrito ainda na jornada com as 3 aulas Master com profundidade maior, que é segunda, quarta e sexta, vai no link da minha biografia, se inscreve. Nós temos grupo no Telegram, os grupos do WhatsApp acabaram lotando, por isso que a gente fez um novo grupo, todos os outros estavam lotados. Eu sugiro agora que você faça um print, vai lá, vou fazer a cara de print. Faz o print. Tem gente que fica me olhando e não faz. Fez o print? Mas Felipe, eu já marquei 2 vezes, as pessoas não vão enjoar. Não, coadjuvante, é óbvio que não. É por repetição que algo é instalado no cérebro. Então vai lá, me marca e escreve, amanhã tem de novo, certo? Muito obrigado de coração pelo seu tempo, por você estar aqui e nos vemos em breve.